E aí, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da FCE Marketing Digital. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana aí, um papo reto e direto com quem entende do ramo automotivo, tá? Entende de uma dor muito grande que acaba trazendo aí para o lojista. Vamos falar sobre o mercado de compra de veículos, atendimento ao cliente, como utilizar a internet e o marketing digital a favor aí do setor automotivo. Então hoje o papo é muito bacana, vale muito a pena você que está aí conectado com a gente, que vem assistindo as lives. Se você está assistindo essa live de manhã, de tarde ou de noite, então pode mandar aí mensagem, a gente vai marcar aqui o nosso entrevistado e vai valer muito a pena. Lembrando, mais uma vez, você que é do ramo automotivo não pode perder hoje de forma alguma, porque vale muito a pena. Deixa eu até confirmar aqui já se ele já está ligado aí com a gente, porque hoje vai ser o dia de a gente falar muito sobre o mercado automotivo, de um jeito bem diferente. Vamos falar com o Rafael Nogueira, ele que é o diretor, CEO aí da empresa Escar, uma empresa que vem se destacando cada vez mais pela agilidade, transparência e eficiência do ramo automotivo no setor de compras. E o compras, acredito que compras é uma das dificuldades maiores dos lojistas. Então, lembrando mais uma vez, você que é do ramo automotivo, já pode mandar aí a sua pergunta, já pode estar interagindo com a gente, que já já ele já vai estar participando aqui e entrando com a gente. Já pode, na verdade, já está online aí, ó. Já pode mandar o convite aqui para nós. Deixa eu ver se ele já consegue mandar o convite aqui, senão eu já vou mandar aqui para ele. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Quem disse que não dá certo? A tecnologia é forte aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Como é que você está, meu amigo? Tudo tranquilo? Melhor do que eu mereço, você. Bem, graças ao bom Deus. Eu estava falando aqui, já fazendo a nossa abertura, dizendo que hoje a gente vai estar com uma pessoa que é especial, principalmente do ramo automotivo, Hum, que entende muito do setor que é a maior dor do lojista, que é a compra de veículos. Então, quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Já estou sabendo que o que você está passando hoje, eu vou passar amanhã, que é justamente o fechamento de mês, que é algo que o empresário fica com a cabeça aberta ali, né? É o que eu falo. Hoje é assim, né? O empresário chora e a mãe não vê. O empresário chora, a mãe não vê. E eu quero começar assim, Rafa, agradecendo mais uma vez por você estar dedicando o seu tempo nessa correria aí para trocar um dedo de prosa com a gente ali. E, e piscou, vendeu mesmo? Piscou, vendeu, recebeu, né? Piscou, vendeu, recebeu. Essa live que a gente está fazendo, a gente fez a primeira semana retrasada. E foi muito legal porque as pessoas começaram a mandar para a gente, principalmente clientes nossos que a gente atende no Brasil. Tem cliente lá do Ceará que manda pergunta para nós, a gente faz uma caixinha de perguntas, e daí foram perguntando quem que poderia vir. E daí a gente foi, e daí falaram. Uma das dificuldades foi do ramo automotivo, é justamente o setor de compra. Eu falei, então eu tenho um especialista nisso. Mas Bacana. antes da gente falar da Scar, Rafa, eu queria que você falasse assim, como que o setor automotivo entrou na tua vida? Bom, Thiago, você falou aí, quero te agradecer também pela oportunidade, né? Em nome da equipe também. Eu sempre digo que a gente depende sempre de Deus, mas nós precisamos de pessoas, né? Então, Amém. precisamos ter pessoas ao nosso lado, desde um colaborador, um fornecedor, um prestador de serviço. Precisamos dessas pessoas para compartilhar, né? Então, nosso dia a dia, nossa vitória, nossa derrota também. Então, hoje você faz parte também, a sua empresa também faz Amém. parte do nosso Amém. corpo ali de prestador de serviço, né? Cuidando da nossa parte do tráfego pago, né? E também te agradecer pela oportunidade, né? De estar contando um pouquinho da história, de também estar representando um nicho que hoje é pouco representado, que ainda é vulgarizado, né? A gente, nós aqui não usamos, não temos esse costume de usar o repasse, né? Eu acho um termo muito chulo, né?
hoje a gente parte para o sentido da consultoria, tá? Queria te agradecer aí pela oportunidade. Bom, Thiago, a minha trajetória no ramo automotivo vem desde berço, né? Meu pai é dinossauro já de mercado, teve algumas lojas, né? Então, começou a, a, essa trajetória aí aos 10 para 12 anos, 10 dos 10 aos 12 foi onde eu comecei a ter mais contato com ele em loja de carro, né? Onde eu tive a oportunidade de estar com ele, acompanhar, né? Ver o dia a dia de como funcionava, né? E naquele tempo ele já foi me preparando, né? Filhinho de peixe, peixinho é, né? A laranja não cai muito longe do pé. E assim foi, né? Peguei gosto, né? Entendi que o carro era uma ferramenta para o cumprimento de um propósito de vida, né? E hoje estamos aí com uma visão, são mais de 10 anos já no segmento, né? Automotivo, né? Entre loja, né? E aí acho que 7 anos aí na parte de consultoria automotiva, né? Do repasse, Do por repasse. assim. Né, nós nos conhecíamos, mas não nos conhecíamos pessoalmente, né? Foi Dizer. engraçado isso, porque o trabalhar com o ramo automotivo, você conhece pessoas, né? Se conecta com pessoas. E automaticamente também tem aquela lei da atração. Eu acredito muito nisso, que quando a pessoa faz algo para o bem, né? Você tá ligado a ela, mais cedo ou mais tarde vocês se cruzam de novo, né? Com E é certeza. bacana isso. E eu queria saber, eu conheço o antes da Escar. E o que foi o estralo justamente para você falar, não, agora piscou, eu vou vender, eu quero abrir a Escar, quero começar um propósito meu, né? E daí eu quero que você fale da tua empresa também, que é algo, não é uma empresa, né? Como é que a gente estava falando quando eu fui aí? Porque tem a família trabalhando junto, todo mundo no Isso. mesmo propósito, né? É isso. Bom, a gente usa o termo aqui ministério, né? Ministério cuida de vidas. Ministério, exatamente. Exatamente. Então, a gente associa muito o ministério a uma igreja, né? Ou algo assim religioso. Lá não é uma igreja, mas não deixa de ser algo também dedicado ao espírito, né? Hoje nós temos essa missão. Mas antes disso, Thiago, a minha trajetória começa na parte da consultoria automotiva há 5 anos atrás, né? Quando eu e meu pai recebemos um convite de abrir uma empresa, né? De abrir uma empresa, que foi nosso primeiro passo, junto com outro sócio. Uhum. Nessa empresa que está atuando hoje, né? Que é a Global Repasses, não tem nenhum Global problema, Repasse. não tem nenhum problema de falar. Meu pai continua lá, tem o sócio Gilberto, né? Pessoa que eu tenho bastante gratidão, me ensinou bastante também. Então tudo começou lá, né? A gente construiu uma marca, foi construindo um nome, foi aquela coisa dura, galgando, né? E aí aos poucos a gente foi tomando uma fatia do mercado, né? E se tornou uma referência, né? Então a gente virou uma referência, né? Em tudo que a gente fazia, a gente colocava isso. Então começou lá atrás, meu pai ficou um tempo na operação, depois ele saiu, né? Eu tomei o lugar dele, né? E pendurei por anos, né? E nesse meio tempo, acho que foi em 2000, a gente está em 25, em 2023, eu comecei a entender que naquele momento eu precisava partir para algo novo, né? Tava ardendo algo novo no meu coração, precisava partir por uma visão, né? Que eu havia recebido. Eu sempre divido isso em duas partes, né? A parte espiritual e a parte física, né? Então, eu acredito que num determinado tempo, Deus me deu uma direção, me deu uma visão, né? Naquela visão, eu teria que renunciar àquele conforto, tudo aquilo que, né? Que eu tinha ali, porque, veja, nunca fui um filhinho de papai, sempre tive que construir, né? Meu pai, claro, foi um homem que se estabeleceu cedo na vida, trabalhou, mas se estabeleceu cedo na vida, conseguiu a estabilidade dele cedo na vida, né? Muito cedo. Então, eu tinha
meu caminho para trilhar, né? E era confortável de certa forma Sim. ter ali, né? E não estava presente, mas sabia que estava ali de alguma forma, né? E senti que no meio do caminho a gente precisava romper com aquilo, né? Ah, em alguns pontos a cabeça ela começa a mudar, né, Thiago? É sair O nosso da zona de conforto, né? É medo, né? exato, e o nosso espírito hoje, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente vive hoje na SCAR, fala muito disso. De você realmente é, viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, né? E a gente se posiciona dessa forma. Em cima disso, eu deixei, renunciei o que eu tinha para renunciar lá, né? E saí em busca, saí do palácio, fui pro pasto, criando algo do zero, Thiago, passando. Você sabe como que é, né? Ou Construir do zero. perrengue, né? Cara, por mais que você tenha base, por mais Sim, que você saiba trabalhar, né? Não se trata de uma questão de dinheiro, é né? isso. Não se trata de uma questão de dinheiro, né? Até porque, poxa, eu tinha toda uma estrutura, né? Tínhamos 4 lojas, né? Tinha um fluxo de caixa muito bom. E você começar do zero assim, com pouco É impactante. é muito difícil, né? E eu decidi naquele momento. Muitas pessoas acabaram me deixando no meio do caminho também, Thiago. Isso foi uma grande dificuldade para mim, né? Eu tinha momentos ali que eu tava na loja vazia. Hoje a gente vê a loja bonita, mas era muito feio lá, né? Eu brinco que aquilo lá parecia uma prisão, era muito feio mesmo. Foi não só muito recurso, mas muita energia investida também, tá? Para que a Scar tomasse a proporção que tem hoje, né? E muitas vezes, cara, eu me ajoelhava ali, chorava, chorava, chorava porque eu não entendia, né? Falava, Deus, por que que aconteceu isso? O cara me deixou, tava fechado comigo, né? Como que eu vou fazer agora, sozinho? Eu olhava É para o uma. famoso tamo junto, né? Só que depois não tamo junto. Tava pronto. Exatamente, né? E mais fiel do que qualquer homem é Deus, né? Conosco. Então, como a promessa de Deus tem um tempo para se cumprir, né? De fato, mas ela não tarde nem falha, né? No tempo certo, ela chega e ela se cumpre, né? E hoje, eu creio que a gente não vive aquilo que ainda Deus colocou, mas hoje nós estamos no processo, né? Claro, tem seu deserto do dia a dia, né? Mas a gente está naquele processo de construção. E aí a gente começou a construir a loja, refazer do zero, cara, estruturar tudo, estruturar brand de marca, estruturar CRM, cara, fazer a Scar ela tem, eu creio que a gente vai falar um pouco sobre isso, tem toda uma estrutura, você sabe disso, né? Desde de um brand de marca a um site bem programado, a automação, agora temos a nossa parte de IA que a gente está entrando também, né? Então, tem toda uma estrutura e eu já via isso, né? Para você ter uma ideia, o nome da Scar, a reunião que eu tive na época, que era o Nilmar, da agência Aham. Curitiba, eu cito ele porque eu tenho uma gratidão grande por ele, porque Gigante. foi muito tempo, né? Veja, a gente ficou por 14 horas em reunião. 14 horas. Eu lembro que eu cheguei, tipo, 4 da tarde, assim, no escritório dele e saí do outro dia de madrugada, assim, sabe? Virado, assim. E ali a gente começou a bolar e começou, e aí a gente chegou no nome, né? Com a junção do que a gente tinha como meta, como ideal e como visão, como valor de empresa. E aí foi construído cada tijolo, Thiago. Foi na luta. Não, assim, se eu falar para você assim que foi fácil, não foi, não é, não tá sendo. Eu não acredito muito naquela frase assim, tudo vai dar certo. Não. Não vai dar certo. No meio do caminho não vai dar certo. Teve muita coisa que não deu certo, Thiago. Não deu certo, né? Mas a gente tem que continuar trabalhando até que dê certo, né? Então, E até antes de você entrar diretamente para a gente falar da SCAR, todo o processo, eu deixo aqui também a minha visão do empreendedor que é o Rafael, que ele tem uma visão muito, né, aberta de tudo para entender que o cliente, quando chega na SCAR, ele sabe e se sente confortável, e talvez acho que é por isso da confiança e credibilidade de que existem processos
não é aquele negócio que antigamente era da pedra, né? Da famosa pedrinha lá de chegar lá, ó, o carro está aqui, dinheiro na mão, vai embora, recibo, depois a gente É, vê. Existem os processos, né? com certeza. E acima de tudo isso, da questão até mesmo do processo bem estabelecido, a questão também, Thiago, é de você entender que quando você se dispõe a servir com excelência, a entender que o teu cliente não é só um pote de dinheiro que vai te gerar uma receita, que vai te gerar algum benefício. Tá ali primeiramente para ser servido. Ponto. Isso é lei lá, entendeu? Isso é lei. Isso é algo que a gente não negocia, que nem princípio, né? O cliente chegou, vamos entender a dor dele, né? Vamos oferecer algo antes de querer tirar algo dele, né? Porque assim, vamos lá. Quando você foi comprar teu carro, claro, você já é do ramo, mas analisa comigo. Você vai lá na loja comprar o carro. É legal, não é? É gostoso, não é? Você Muito. põe um laço, você tira foto, você comemora, porque é uma É uma conquista, conquista. é uma conquista, beleza? Agora vai vender para você ver. Vai vender o carro para você ver se é legal. Não é. Por mais que você não precise do dinheiro, mais que você esteja vendendo, sei lá, pô, vou viajar, não faz mais sentido o carro. Mas é desconfortável. E tudo que o ser humano não conhece, ele acaba rejeitando, por natureza. Então, nós temos como visão, né, que a nossa loja, a nossa empresa, né, loja, sim, hoje eu olho assim, não sou lojista, não sou, eu sou empresário, tenho uma empresa, tenho um ministério, né, ela tem um propósito, ela tem uma missão, eu preciso alcançar. Isso está escrito desde o momento que o cliente entra em contato conosco, né, ou coloca o pé na loja, né, a hora que coloca o pé na loja, já vê, já entende, já sabe que ali é um ambiente que é inclusivo, né? A Scar, ela tem os princípios dela, é inegociável, mas ela é uma empresa inclusiva. Ela aceita você e teu carro da forma que vocês são, certo? Os nossos princípios não mudam, Uhum. não é negociável, né? Mas a gente atende todos como iguais, né? Olha que, Sempre entendendo a necessidade. olha que legal. A semana passada eu entrevistei o Luan Zenito, que é o proprietário da Prêmio Multimarcas, Hum, Prêmio Curitiba, né? Nós estamos com eles ali já há um bom tempo, né? Inclusive, até o posicionamento dele em relação ao slogan, a gente que criou, desenvolveu. E uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. Ele falou, ele tem uma loja, mas ele não é lojista. Ele é um empresário, que ele torna isso para que a equipe dele pense igual para ter um atendimento melhor com o cliente. E olha como é que faz toda a diferença, né? com certeza. Porque assim, é uma questão de cultura, né? Por exemplo, lá, você acompanhou, né? Então a Scar, ela nasce com um propósito de servir, né? Vamos sair daquele clichê, ai, é um novo segmento, um novo conceito no mercado. Não, não. Porque o conceito é o mesmo. O conceito é de venda, de compra, né? Só que a forma que nós fazemos e aquilo que nós entregamos é diferente. Esse é o grande ponto. A forma que é feita, né? A conexão com o nosso cliente é o carro, Uhum. né? Tanto o lojista que compra, tanto o cliente particular ou fornecedor, parceiro, concessionário, que vem vender para nós por algum motivo. Então, nós estamos ali no entre-meio, né? Nós cuidamos das duas pontas, precisamos administrar as duas pontas. Porém, a forma que nós tratamos, a forma que nós conduzimos a negociação, aí sim faz toda a diferença. Por quê? Porque não é aquela negociação que o cliente senta, a gente quer tirar a alma do cliente, quer tirar o sangue. Não, peraí, vamos entender. Que o Vamos cliente já chega com esse pensamento, né? entender. O consultor, hoje, ele já é, aqui na Scar, ele já é treinado para isso, né? A gente faz reuniões semanais. Eu bato muito em cima disso, né? Não só do processo, mas de colocar, de fazer com que o consultor entenda a visão, né? Entenda a visão e transpareça isso para o cliente quando o cliente chega, né? Olha, claro, o objetivo é vender o carro e a gente quer comprar teu carro, óbvio. Preciso vender meu peixe, tá? Mas eu não vou te sangrar para isso, né? Não vou prometer algo que eu não posso cumprir, né? Ou algo que não é, Do, né? do Vamos ramo do conversar. e eu quero entender justamente isso, que do ramo automotivo você já falou.
da experiência e da estrutura familiar que você teve em relação ao segmento, né, para ter esse gosto pelo ramo automotivo e trabalhando lá com o seu pai e com a equipe até abrir a Escar. Tirando isso, você teve algum mentor, alguém que você, do ramo automotivo, você falou, essa ideia dá certo e eu posso aplicar? Tiago, é assim, é ingrato você olhar e falar, poxa, não aprendi nada com ninguém, né? Uhum. Conexão é isso, né? O pessoal fala muito de network, né? Ah, o network edifica, sim, edifica, né? Você tá na mesa certa, você tá na companhia certa, você negociar com as pessoas O certas. tal dos 5 amigos que você faz. Exato. Então, e isso vai te dando portas, vai abrindo portas e vai formando também um ciclo à sua volta, né? Que é exatamente aquilo que você falou, da lei da atração, né? Que é algo da física, É, né? Algo físico, que não é nem algo espiritual, algo físico, atrai, né? Então uma coisa vai trazendo outra. Você anda com gente mal, né? Você anda com gente boa, vai a prosperar. chance de ter uma coisa É boa isso. no caminho é muito grande, né? Então, assim, na trajetória, Deus me abençoou muito com pessoas, Que bom. né? Amigos. Se eu falar que eu tive um mentor direto, não. Não direto. Não tive, tá? Eu aprendi mesmo na marra, né? Eu aprendi, assim, debaixo de situações. Às vezes até, Thiago, situações assim que, poxa, que magoavam muito, né? Porque a gente tinha esse outro sócio e ele já era muito cascudo de mercado, né? Então, uma pessoa excelente, não há o que falar, né? Tem uma boa reputação no mercado também. Mas havia aquela competição, né? Poxa, eu represento meu pai, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E aí é que nem você colocar um jogador da base para jogar como jogador profissional, né? Pô, né? Cara grandão, você começando, com aquele peso, com aquela carga, né? A gente acaba ouvindo coisas que a gente não quer, né, Thiago? Mas aí você tem duas opções, né? Você pegar aquilo, levar pro teu coração e fazer daquele um fardo na tua vida, ou você chorar, se chatear o que você tem para chatear, mas virar a página, né? Fazer daquilo uma gasolina, um combustível Para você ir para que mais longe, para você ah, ter mais força. seguir em frente. Eu falo para os consultores, quem trabalha com venda tem que ficar 5 minutos chorando só. Perdeu, meu amigo, vira a página, segue o fluxo e vamos para frente. Né? Não adianta ficar lá. Hoje aconteceu com a nossa consultora Gabriela. A gente estava num processo ali, a gente estava falando um pouco de processo, e esse cara tem um processo, não abro mão. Não abro mão do processo. É aquele, quer vender? É assim. Igual, porque é o que dá certo. Bom, eu acho que preço é negociável, se negocia. Exato, mas o processo não. Processo é valor. Uhum, Processo é valor. Preço é dinheiro ali, ó. É o preço do produto, né? concordo. E aí, nessa linha, ela, poxa, mas eu falei, me dediquei, eu falei, viu, vem aqui. O cliente veio aqui, você falou, ela entendeu, a gente fez uma proposta na hora. Ela falou que queria pensar, ok. 3 dias depois ela voltou, mas ela rodou as outras lojas. Ela rodou as outras lojas. Ah, mas lá ela foi. Ela não fechou lá porque ela tentou sofrer, ela quase sofreu um golpe. E ela voltou para trás. Voltou para fechar. Aí eu coloquei, olha, não, para fechar com a gente é assim. Justamente para que não tome golpe. Aí o cliente, não, mas eu quero agora, eu quero agora. Não, existe o processo. Nós temos o nosso slogan. Piscou, vendeu, recebeu. Ponto. Mas existe um processo, né? Existem pessoas boas, existem pessoas más. O nosso mercado ele é muito tido, porque é picareta. Porque o lojista é isso. Tem, claro que tem. Sempre Óbvio. vai ter. Como tem, como Todo tem, segmento. como tem dono de empresa do nosso segmento, até de consultoria que mas também tem os bons. Sim, Como claro. também tem cliente que vai vender o carro que é picareta. Aí esse cara hoje tem 2, 3, 4 processos. Processando, né? Graças a Deus não tem Uhum. processo. Mas processando, né? Processando por quê? Porque é carro que entrou bloqueio, porque é carro que entrou 1 milhão de multa depois que já tinha fechado. Eu não posso deixar meu lojista no prejuízo. Eu não posso. Alguém tem que assumir essa bronca. Né? O cliente não assume, eu tenho essa E você responsabilidade. Então, tem dois clientes, né?
Claro. O compra e o de venda, né? E a nossa visão é de servir. Entra no que a gente estava falando aqui, né? Para não perder a linha. É Ah, do servir. Então, o servir, ele começa desde o atendimento, desde o pequeno atendimento, né? Onde o cliente entra em contato, onde ele vê os nossos vídeos. Você sabe, os nossos vídeos hoje, até de ads, a forma que a gente fala, a forma que a Scar se posiciona, é dessa forma, com propósito, com direção, colocando para o cliente, tanto o lojista quanto o particular, que ali ele está para ser servido e vai ser servido com excelência, né? Vai ter uma proposta justa. O que que é justo, Thiago? O que que é justo? Eu sempre condiciono assim. Quando o cliente fala, mas o que que é justo para você? Primeiro ponto, eu tenho que entender a tua necessidade de venda, porque existem formas de você vender um carro. O cliente não pode vender o carro para nós hoje, chegar em casa, entreguei meu carro, meu Deus, pagou. Não. Posso não chegar no preço que você queria, mas fiz uma negociação justa e transparente. Você estava ciente do que você estava fazendo. Você pensou, eu não te pressionei. Você fez um negócio limpo do começo ao final. A negociação foi lisa, lisa, justamente para que não fique aresta. Então, assim, o cliente senta, nós entendemos a necessidade dele, entendemos o motivo da venda dele, entendemos por que, que ele quer vender, se ele quer vender na hora, o que, que ele está disposto, né? Então, falamos da nossa empresa. Por último, a gente deixa a questão do carro e a questão do pagamento, né? A questão do preço que o carro, da forma que o carro vai ser precificado. Então, dentro desse contexto, a Scar ela vai se destacando porque o cliente que vem negociar conosco, Thiago, isso é 99%. Isso é 99%. Indica. Pessoal indica. O pessoal volta, tá? O pessoal volta. Então, assim, há esse ciclo que se gerou natural. Natural. De vir, de indicar, de voltar, sabe? Então, isso é construído justamente pela nossa filosofia de E trabalho. quem Né? indica justamente a melhor propaganda, né? A gente sabe disso, né? Sim, o boca a boca é infalível. É assim, a internet é boa, tudo é bom, mas o boca a boca ele é Ele é infalível. infalível. Não vai falhar, não vai falhar. O pessoal tá mandando um monte de mensagem aqui, Thiago, que não tá conseguindo acessar pelo link da Skype. Não tá aparecendo ao vivo. O pessoal tá me metralhando de mensagem aqui. Vamos colocar para entrar no da FCE aqui, que é mais fácil. Dá uma olhada ali, ó. Porque o da FCE eu tô vendo que como a gente está compartilhando é para aparecer ao vivo para você e para nós. Então, vamos ver aqui. Não apareceu ao vivo ali. Você tem acesso aí, né? Então, Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ir mandando aqui, ó. O link, se mandar o link, eu vou mandar aqui, ó. É porque não tem como fazer agora como colaborador, que a gente já está ao vivo, eu consigo fazer depois, por isso que é o convite. Quando manda o convite já aceita, mas eu mandei o link ali. foi mandado pela da Sky mesmo, né? É, para mim é o da Sky, tá? Pelo da, inclusive eu fiz o convite para você ali, você aceitou. É, Veja, confere lá. Problemas mandei. técnicos. Uma das perguntas, eu falei que eu coloquei a caixinha de pergunta, né? E vem. E daí, quando a gente colocou a caixinha de pergunta, vem uma pergunta aqui, ó. Se você lembra qual foi o primeiro carro que você comprou? Por causa que a gente falou que é uma pessoa que tem mais de 10 anos de experiência, muitos carros comprados. Eu quero ver se lembra o primeiro carro que comprou. Lembro sim. Foi um Onix. Não, um Onix não. Foi um Agile LTZ Prata. Tinha 16 anos. Nós tínhamos uma O loja. Agile é um painel de moto, né? Parece. Exatamente. Né? Ele lembra ali. Ele e o Sonic são muito Perdão, parecidos, né? confundi. É o Sonic, é o Sonic, é o Sonic. Ele e o Perdão. Sonic são muito parecidos. Mas o Agile ele vem na mesma pegada que o Sonic, né? É um carro bem parecido de mercado. Foi o primeiro, né? Tinha 16 anos, lembro até Ó, hoje. Né, nós tínhamos uma loja, meu pai tinha uma loja ali no Alto da 15. Tinha o Bradesco ali do lado, onde era o antigo Polo Shop, Polo Shop, aham. o Valdo X Picanha. Potes picanha, nossa vida, lembro? Ah, e eu como bom gordinho, ex-gordinho, que agora estamos no tratamento, né? Mas
consumia muito. E É nós tínhamos uma loja ali na passado. Você passar. É isso, é isso. É isso. Então, manda mensagem lá pro pessoal. Então, ó, os seguidores desse cara não estão tendo acesso, tá, Tiagão? Aberto é aberto a live e a página, inclusive. Qualquer um pode entrar lá e assistir. Aberto. Entrou, entrou, clicou, tá assistindo. Que estranho. Então, Tiagão, para não perder a mão, é, foi o primeiro carro. Foi um Agile O Agile, aham. Agile LTZ prata. Isso eu tinha 16 anos. Inclusive, nós pegamos uma carta de consórcio da Servopa nele. Lembro até hoje. Que foi o trâmite. Vendi para um carteiro. Foi o primeiro carro que você comprou e o primeiro carro que você vendeu. Carteiro. E lembro que não foi legal. Não foi legal porque a gente tinha prometido o manual do proprietário, cara. E não E não tinha. E não tinha, cara. Enquanto eu não consegui aquele manual, cara, não parou de me encher o saco, o Thiago. Foi complicado, cara. Nossa, E qual que seria o carro que você não compraria? Eu sei que talvez a gente fale assim, poxa, mas carro que eu não compraria, eu trabalho com compra de carro. Mas qual que seria o carro ele fala, não, esse carro eu deixo passar. Thiago, assim, carro que eu não compraria é aquilo que eu não venderia, né? É Boa. clichê, né? É até meio clichê isso, mas o carro que eu não compraria é aquilo que eu não venderia. Aquilo que eu tenho ciência que geraria um ônus para você, né? Que de alguma forma deixaria você no prejuízo, né? Eu tivesse ciência disso. Claro que todos nós temos uma escolha. O lojista, quando compra o carro, ele tem uma escolha de comprar o produto, né? Ele tem um risco em cima do produto, como ele obtém um lucro em cima do produto, né? Porém, nós temos essa visão, né? De colocar isso de uma forma limpa, né? De uma forma justa. Então, o carro que eu não compraria, aquilo que eu não venderia, né? Aquilo que eu não venderia. E existe coisas que são invendáveis, né? O que é invendável? O que não vende? Um carro que não tem documento, um carro que eu sei que tem algum vício oculto que pode prejudicar o lojista, né? Então, assim, a gente segue nessa linha. Antes de a gente falar sobre a questão de como funciona a compra, eu acho legal isso para as pessoas, não para o lojista confia muito no que o Rafael faz, até pela experiência, pelo propósito e pelo que vem acontecendo com a Sky. Então ele acredita muito. Então quando você coloca lá na sua lista de transmissão para sua equipe lá, para os lojistas o carro, eu sei que é um leilão de briga, né? O leilão quer dizer assim, esse carro é meu, eu fico. Sim. Mas a pessoa que quer vender o carro para você, o que, que ele tem que entender? Porque às vezes eu vou falar por mim. Eu tenho um dos meus carros ali que eu quero vender. Eu, como uma pessoa que entendo do mercado automotivo, porque trabalho, sei que FIP é um mero número, né? Porque as pessoas. Tem um amigo meu que fala assim, ele nem é do ramo, mas ele fala assim, FIP não compra Ele carro. não compra carro. É verdade, porque o meu carro, o único dono tem 200 mil km. Aí o teu tem 10 donos, mas tem 80 mil km. E as revisões em concessionária, entendeu? Então a FIP é a mesma. Mas assim, para aquele que não entende, às vezes vem e fala, né, meu carro vale 80 e eu quero 81 porque eu vi na internet que está 81. É, então, a- e- esses pontos, assim, a gente treina muito, nós treinamos muito aqui nesse cara para quebrar, né? Isso aí são argumentos que tem que ser quebrados. Tem duas formas Uma de ver isso. objeção, né? Exato, há uma objeção. Tem duas formas de ver isso, né? Então, a forma do consultor e da empresa, né? Consultor barra empresa, né? Que está comprando o produto, que precisa convencer do negócio, que precisa quebrar essa objeção, né? Mas também tem o outro lado da mesa, que é do cliente. Lembra que no começo eu falei para você que quando o cliente chega, a gente senta e conversa? Então a gente entende necessidade, a gente entende urgência, a gente ouve primeiro, deixa ele se sentir confortável. Porque assim o cliente chega, eu quero a FIP. Padrão, né? Parece que é a primeira frase. Não, eu quero aquela FIP. Daí você, bom, eu não vou olhar pro meu cliente e falar, a FIP não compra carro, né? Mas que Não tem como. dá vontade de dar aquela coçada na garganta.
Mas, né, a gente segura no espírito ali e fala, não, pera aí, calma, vamos lá, vamos fazer da maneira certa. Senta com o cliente, olha, tabela FIP é somente para parâmetro, imposto, governo, é um teto, né? Realmente, tem produto que vende acima da FIP. Você pega um Corolla, um Civic, com um bom estado, vai vender acima da FIP. Sabe disso, né? Carros que são completos, bom de comércio, um golzinho G5, um Foquezinho, uma coisinha assim, vai vender, né? Mas, o que o cliente precisa entender? Que da mesma forma que quando ele comprou, que ele foi numa loja comprar, uma loja boa, né? Sim. Ele teve assistência, ele teve garantia, você tem que tirar nota fiscal, você tem um capital investido, você tem todo um risco, né? Então, nós vamos quebrando essa objeção na cabeça do cliente, pontuando, mostrando para ele. Fala, olha, vamos olhar o mercado do teu carro? Vamos olhar aqui. Vamos olhar real time. Tá aqui o mercado do teu carro. Vamos olhar o menor valor do maior valor. E vamos entender, né? Por quanto vende, o que gasta, né? Então, Qual que é, pelo que eu entendi também que você comentou ali, qual que é a necessidade do cliente? Porque às vezes ele quer claro, vender mesmo para investir em outro lugar. porque assim, a gente, na visão do consultor agora, né? Que tá ali do outro lado. Pô, claro que você tem que brigar pelo melhor negócio. Mas, Lógico. se eu sei que o cliente não vai fechar na hora, eu não vou dar o meu melhor para ele. Porque assim, ó, tem uma vantagem e ser uma desvantagem em ser o primeiro quando o cliente vai procurar para vender o carro. Por quê? Ele já tem o parâmetro ali para ir atrás dos outros. O primeiro, se você fechar o negócio, top. Porque ele veio, ele não vai em lugar, pá, você matou. Não correu o risco. Agora, seguinte, se ele tá saindo para especular, ele vai pegar tua proposta e dele vai ali, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai E vários. mostrando a tua proposta, ó, Exato. eu tenho mais. Exato. É um Sem, leilão aí, né? vira um leilão. E aí o que que acontece? É, se perde a mão do negócio também. Por isso que eu falo assim, ó, a nossa proposta é para compra imediata. Aceita? Ah, não, tenho que pensar. Retira a proposta. Ah, você não vai comprar meu carro? Claro que eu vou. Mas a gente vai reavaliar. Ah, mas se eu voltar amanhã, vai reavaliar. Eu compro carro toda hora, de toda parte do Brasil. Você vem me vender um Onix agora, eu posso fechar um lote daqui 5 minutos. Daí não faz mais sentido comprar o teu carro. Uhum. Vai E às vezes acho que é necessário, não é uma não, arrogância, mas você falar duro, falar a verdade, para que ele não. não entenda, para que ele entenda que ele vai bater em várias portas e ele vai falar, não, o preço dele é melhor. E quando voltar, nem sempre, daí fala, pô, já que se correu atrás e voltou, aí agora virou o jogo. Claro, exatamente. E o lojista, o cliente particular, ele precisa entender, né? Uhum. É um comércio, é um business como qualquer outro. Precisa ter um lucro. Isso, Precisa, e eu precisa. acho legal isso que você faz com a tua equipe, tá? Já de antemão eu quero parabenizar a tua equipe, extremamente ativos, tanto na rede social, eu quero falar sobre isso, quanto também de tirar dúvidas e de também estarem abertos, que nem eu falei para você do empresário, assim, de estar aberto a captar as ideias. Então, você tem o Eduardo lá, tem a Gabi, tem o Lucas, parceiraço também. Então, toda a tua estrutura. Tem. Então, de parabéns, porque eles seguem exatamente o propósito que você coloca para eles Então, aí. 10, Thiago, assim, qual que foi a nossa escolha, né? A nossa escolha foi de formar, né? Então, Sim. qual que é a visão? Nós temos dois Lucas lá, né? O 01 e o Eu 02. conheci o daí e o outro só por telefone, né? Por ligação. Só por Conheci os telefone. dois. Ele está terminando ainda o estudo dele, né, esse ano, né? Ele tá no segundo ano conosco já, né? Hoje nós estamos preparando ele, né, para assumir postos, né? Então, hoje a gente fala assim que ele é o faz tudo, né? Ele é o Severino. Então ele transiciona em todos os pontos. A, a minha ideia sempre foi treinar, capacitar. Não que toda vez que eu tentei pegar algo pronto, Thiago, um colaborador pronto, deu errado. Fiquei Parece na que mão. vem com vícios, Pô, né? Esse é o problema, né? sim, mas sabe como se fosse uma trava? Tinha alguma coisa que impedia? Aí eu entendi, Deus, espera, vamos lá. Vamos discernir essa parada, porque não pode. Fui atrás dos melhores, coloquei um projeto, coloquei um brinde de marca. Não tô falando que é esse cara, mais exclusividade, a empresa única. Não, mas do meu segmento, do meu nicho.
fazer brand de marca, cuidar de CRM, fazer automação, fazer, sabe, criar toda essa estrutura não é. Porque é muito custoso. Tempo, dinheiro, pessoas, você treinar, você capacitar é muito difícil. Então aí o que acontece? Lembra que eu falei da visão lá atrás? Então a nossa visão assim foi família. Muitos falam assim: ah, trabalhar com família dá certo, não contrato. Pera, não dá certo se você não tiver um propósito. Não dá certo se eles não se encaixarem na filosofia de trabalho e não se encaixarem no propósito. Então, assim, eu não, a Sky ela não contrata ninguém que ela não possa mandar embora. Começa por aí. Minha mãe trabalha comigo. Se você analisar, né? Além de ser minha mãe, ela é esposa do meu concorrente. Que dilema, né? É, Mas que sim. funciona por causa do propósito. E pela questão do processo. Mas por quê? Nós capacitamos. Então, desde a Gabriela, que você vê aí, a Gabriela é um exemplo disso. A Gabriela chegou crua. Crua, crua de tudo. A Gabriela morou por muito tempo no Japão, né? Minha irmã mora lá, né? E ela morou muito tempo no Japão, né? Então, a vivência que ela tinha de lá era uma coisa, a realidade aqui do Brasil é É outra outra. realidade. Ela chegou com as manias, ela chegou com, com a mentalidade, né, com o costume, com aquela cultura, né, que é diferente da da nossa forma, né? Mas dentro dela já tinha algo que despertava, né? Então, assim, antes mesmo, a gente estava, acho que um ano antes dela começar a trabalhar, a gente passou um Natal junto e ela tava em Santa Catarina e ela falou assim, ela tava se programando para vir morar para Curitiba de volta. E aí a gente tava numa mesa, ela já tava namorando com o 02. O Lucas veio de gaiato, mas é benção. Mas hoje já é parte da família. Então, assim, e aí ela veio. A gente tava conversando e na mesa eu já tinha sentido aquilo. Eu falei, mas eu vou ficar quieta. Na hora Deus já tinha me falado. E aí, olha que legal. Olha como são as coisas. Porque tem um tempo, tem uma forma. Ela teve uma estabilidade onde ela estava trabalhando, né? E aí eu vi a brecha e fui pra cima. Pescou. Tentou, conversou, tal, alinhou uns pontos. Falei assim, sentindo meu coração, tá fechado. Passou 2 dias, ela retrocedeu. Ela preferiu continuar onde ela estava, ganhando menos, num lugar que não era bom para ela, psicologicamente, em todos os sentidos. Uhum. Mas ela decidiu ficar lá porque ela tinha entendido que ela precisava cumprir com a palavra, né? Ela precisava ser leal àquilo que ela se propôs, né? E ela estabeleceu um tempo. Aí eu tava com a Mayara no carro, lembra até hoje, tava um posto de gasolina parado, a Gabriela mandou uma mensagem, eu fiquei quieto. Falei assim, bom, Gabi, deixa a porta aberta, se você precisar de qualquer coisa, fala comigo, minha esposa, a Mayara, né? Também tá lá conosco, cuida da parte do dinheiro. E A aí minha ela, também. é, não ando nem com a minha carteira, Thiago. Duro, se eu precisar de dinheiro, tem que pedir. Daí, cara, ela, poxa vida, putz, foi um baque, porque pensou que tava tudo certo. Falei, calma, ela vai voltar porque eu tenho certeza que é de Deus. Eu senti, falei, cara, não tô errado. Ela vai voltar. Irmão, não deu outra. Passou acho que um mês, Rafa, mandou uma mensagem no meu hoje. Dá tempo de fazer a escolha certa? Falou bem assim pra mim. Falei, chega aí, né? E aí uma coisa foi puxando a outra. Daí conheci o Lucas um pouco melhor, né? O Lucas hoje também, menino do coração assim. A gente fala que são dois perfis totalmente diferentes, né? Mas a gente foi trabalhando um com o outro, foi moldando um com o outro, né? Foi quebrando objeção. Tive que quebrar muita objeção com eles mesmos, entre a equipe, né? Então a gente tem os dois, daí pô, vamos lá, são 3 sobrinhos, né? Eram 2 irmãs trabalhando, hoje é uma, é mãe, é esposa, né? Várias pessoas da família trabalham lá direta e indiretamente, né? Então assim, nós optamos por capacitar pessoas. Investimos o nosso tempo na nossa base.
porque entendemos que família é base, né? Então, a família é nosso primeiro altar, né? Então, um exemplo. Você sabe que a nossa filosofia é cristã, né? A nossa empresa, ela Sim, segue a Deus, certo? Não tá aqui para exorcizar ninguém, para não. A gente sabe separar, certo? Mas aqueles que entram entendem que aquele lugar pertence a Deus. Você sendo ateu, você sendo espírita, você sendo que religião que for, há uma placa, né? Se você entrar lá dentro, no pátio tem um, tem uma algo que a gente fez de ECM assim, com versículo bíblico, né? Que fala da visão da Scar, né? Que foi a palavra que Deus nos deu no começo. Mas a gente não usa isso para confrontar ou para, sabe, inserir, ou colocar aquela coisa chata. Não, negativo. Então, desde o começo, a gente começou a criar isso, criar essa atmosfera, essa cultura junto com eles, para que eles se sentissem à vontade em trabalhar conosco, né? E esse trabalho hoje tá dando certo, muitos né? frutos. Frutos. Eu sempre falo para eles: tenham paciência, tenham calma. Aprender não é fácil. A Gabriela fala: pô, mas eu queria atender tanto como você atende. Eu queria. O Zero fala: pô, eu queria fazer o que você faz, que você vai, que você volta, que você. Eu falei: cara, você tem só 17 anos, você tem que ter É paciência, a tua hora processo, vai chegar. é tempo. É tempo, é tão árduo. Eu também queria que você fizesse. Você tem. Era isso. Pô, Eu cara. principalmente, né? Entende? Mas o que que acontece? Existe um processo, existe um tempo, né? Porque eu coloco isso para eles. Veja, como nasce o fruto? Então, vem a semente, entra na terra, ela apodrece primeiro, cria raízes, começa a nascer. Daí, quando ela sai para fora, ela tem que aguentar vento, sol, algum acidente natural, alguém que tenta tirar, alguém que tenta podar. Daí, depois ela começa a dar galhos, daí vem o fruto, né? Então, assim, demora um tempo para tudo isso acontecer, né? Mas a gente decidiu investir em nossa família, investir na nossa como base, né? Claro, a empresa vai crescendo, tem que abrir portas para, né, para outras pessoas também. Mas hoje as pessoas nos procuram, né? Eu tenho toda semana, cara, graças a Deus, toda semana eu tenho pessoas procurando para trabalhar, Junto. trabalhar conosco. Deixa eu E aí, fazer, eu quero só fazer um adendo que eu esqueci de falar da Thalita também, da ah, Cote, que a gente falou, eu falei do Eduardo, falei da tua equipe, esqueci dela, mas é que ela estava viajando, eu acho, mas né? agora já vi, lembrei. Ela foi, a Cote, ela foi, a Cote é nossa estrategista, né? Então ela cuida de toda a pauta de campanha, ela faz toda a parte do nosso debriefing. Cara, é, hoje no nosso mercado ali, ela é bem requisitada, né? Então a gente tem o privilégio aí de estar trabalhando com pessoas muito boas, né? Então desde a nossa base ali dos consultores até o nosso administrativo, então a Scar hoje ela tem tudo isso, né? Toda essa equipe são os consultores, a parte do gestor, que é o Eduardo, da Carnex, né? A Thalita, né? Tem o nosso design, né? Que faz também, vocês que estão junto conosco na empreitada aí. Então, é todo um ecossistema, né? Que coopera para que a gente tenha uma performance melhor, sem perder, principalmente, Thiago, isso é muito importante, sem perder o nosso propósito original, que é Uhum. o quê? Que é servir, que é edificar. A Scar, ela tem essa missão. Nós temos uma visão de expandir por todo o Brasil, tá? Não parar. Porém, cada loja tem o seu papel. Três papéis principais. Primeiro, né, espiritual, que envolve sim. Segundo, né, social, né? Eu tenho projetos próprios de orfanatos. A gente tem vontade de ter centro de capacitação, né? Então, porque hoje a gente se dedica em capacitar pessoas, em treinar, em colocar, em explicar, em dar uma direção, né? E o terceiro, né, ministério, cuidar de vidas, né? Não só financeiramente, mas fazer com que a pessoa, com que o colaborador, com que o cliente, com que o lojista, Thiago, tenha um propósito, entenda que é importante ele ter um propósito, que não se trata do dinheiro pelo dinheiro, da relevância pela relevância, é do status pelo status. Hoje a gente vive muito isso, cara. Você vê, pô, ah não, porque eu tenho que ficar hypado. Ah, não, eu tenho que me matar porque a minha loja tem que ser a maior, a mais envidraçada, a minha loja.
para, para. É o que eu falo. Esses dias eu tava falando pra Mayara, minha esposa. Eu falei assim, a Mayara falou, não lembro ao certo. Ela falou, por que que a gente não faz isso? Eu falei assim, porque eles não chamou a gente pra fazer isso dessa forma. Já tem gente top fazendo dessa forma. Deus capacita o cara. Não precisa para isso. A nossa missão é diferente dos que já tem. Nós somos chamados nessa geração para fazer outras coisas. Eu, você, todo o pessoal aí, né, que estamos vivendo nessa geração, a gente tem um compromisso, uma missão, né? E a gente carrega isso no peito todo dia. Rafa, falou bastante sobre a estrutura e a essência da Escala e como ela trabalha, né? Do propósito, contou a tua história e não tem, por isso do sucesso e por isso do degrau por degrau que está subindo cada vez mais, solidificando o mercado, né? Daquelas pessoas que pensam que é a picaretagem do famoso repasse. Há 5 anos atrás, nós ouvíamos falar da pandemia, né? E o mercado deu aquela oscilada. A Deus. famosa FIP foi lá em cima de Uno 4 portas, que paga 9 mil, estavam pagando 21, 22. Só que também acelerou muito o processo do consumidor entender que o digital é importante. Mas o que eles entendiam? Eu posso consultar a FIP, eu posso consultar o mercado, eu posso saber quantas lojas estão pagando, vou falar com a Escar sem precisar ir lá, né? E daí só vou se eu tiver uma proposta. Se pagarem tanto no meu carro. E cada vez mais vem solidificando isso das pessoas estarem no digital e pouco presencial. E aí, como você falou, que você faz um tratamento especial de treinamento com a sua equipe para poder quebrar essas objeções. O lojista também sofre isso, e eu conversei com o Luan sobre isso. Mas eu quero saber de você, porque é diferente. O lojista, a pessoa procura ele para comprar um carro. Então, é um pouco diferente. E o teu mercado é abastecer esse lojista, mas ir atrás desse cliente que quer vender. Como vocês fazem esse processo também de tirar o cliente da casa dele para que ele vá e conversar? Porque o tete a tete é diferente da mensagem no WhatsApp, né? Tiago, eu acredito muito assim, né, na parte da estratégia. A gente não pode ignorar, né, que hoje com a competição, com a competitividade de mercado, porque a nossa oferta é maior do que a demanda, Uhum. né? Então, existe mais carro para vender do que pessoas para comprar, certo? Então, isso aponta que existe mais é, lojistas vendendo do que clientes comprando. Então, no meu mercado é a mesma coisa, né? Existe mais empresas fazendo trabalho similar ao nosso do que clientes vendendo. Uhum. Tem espaço para todo mundo? Tem. Só que se você não se capacitar, se você não entender que você precisa de uma boa estratégia, se você não entender que você precisa ler, que você precisa se atualizar, que você precisa ter um propósito, né, que você precisa adequar tanto o teu vestir, o teu modo de falar, a forma que você se relaciona, você vai ficar para trás. Então, o que que acontece? Nós colocamos isso para o cliente, fazendo com que gere um desejo nele primeiro. Então, bom, quero vender meu carro, beleza, né? Quanto você paga? A gente conversa muito lá, né? Vem, sei lá, 50 leads num dia, 30 responde, 25 não responde. Dos 30, 15 quer saber a proposta na hora. Daí você, poxa vida, não consigo, preciso avaliar presencialmente. E isso que eu ia falar, isso a gente está falando de uma porcentagem grande de pessoas que só querem saber pelo WhatsApp ali. É, Uhum. é. Só que daí aí que é a questão que o consultor ele precisa entender. Tudo bem, o cliente te pressiona, te coloca na parede para Dá uma você proposta. dar uma proposta. Putz, o que eu vou fazer agora, cara? Preciso. O cara me colocou na parede. Aí é a questão que o consultor tem que ter duas sacadas. Primeiro, você não pode deixar ele colocar você na parede. Você não deixa chegar nesse estágio de ele colocar você na parede. Você gera primeiro o interesse, você entende a necessidade dele, e aí você gera interesse, você gera uma necessidade. Através da necessidade, você gera oportunidade. Gerou oportunidade, você gerou a venda. Gerou a venda, você gerou sucesso. Segundo ponto, cliente que está especulando, que quer só ouvir a propostinha ali no WhatsApp, né? E Só esse quer. feeling você tem, a tua equipe também entende, entender qual que é o momento de compra e especulação, né? Claro, exato. Exato, tem que ter. Tem que ter. Nós passamos uma ideia, uma ideia
Só que o que acontece? Pô, um exemplo. O cliente entrou em contato, tem um Corolla. O carro me interessa para comprar. Pão quente. Vou comprar. Corolla tem 50 mil de FIP. KM é baixo. Segundo o cliente, o carro não tem detalhe. Né? É bacana. FIP 50. Ele quer 52. Porque ele fala que é um Corolla. Uhum. Né? Não, meu carro é um Corolla. É, olha o mercado, eles anunciam por 55, 56. Você tem margem. Né? Como quebrar isso? Né? Ouvindo, conversando, pontuando, né? O grande erro é o seguinte, querer, não adianta você ir com muita sede ao pote, que você não vai matar a tua sede, você vai derrubar água, vai escoar pelos teus dedos. No nosso ramo, que é diferente de uma loja, a loja faz a propaganda para vender, nós fazemos propaganda para comprar o veículo. É o oposto. Então, você está colocando dinheiro, mas hoje você tem que convencer o cliente. Por quê? Porque o cliente tem acesso à internet. Hoje é mais difícil, sim, Thiago, de a gente ter uma rentabilidade maior, de a gente ter um negócio financeiramente saudável melhor do que era antes da pandemia, cara. Porque a realidade era outra. Era outra, claro. Eu tava falando ali. Eu cheguei a pagar FIP em Amarok V6 para repassar. Quem quer, né? Imagina, né? De eu vender, de ter lojistas, lojista assim, cara, dinossauro já do mercado, que ainda eu entrar assim, o cara fala assim, Rafa, você foi o único que fez o patrão pagar uma acima da FIP, ainda no Amarok, né? Mas era o mercado. Então, o cliente que a gente consegue prospectar até a loja é um cliente maduro já. Dificilmente não vai dar negócio. Só não vai dar negócio se não se acertar no preço, né? Devido a um laudo que reprovou, alguma questão de documento, né? Mas nós partimos da premissa do quê? De quebrar essa objeção, gerando primeiro interesse no cliente de vir até nós. De colocar, olha, aqui você está num lugar seguro, aqui você tem um ambiente preparado para te receber, a nossa proposta é justa, o nosso pagamento é na hora, né? E uma Não. dica que você dá justamente para isso, para esse consumidor final poder levar o carro aí, ter uma boa avaliação do carro, porque ele precisa cuidar também, porque tem cliente que gosta, tem cliente que é desleixado e acha que vai seguir a FIP. Nós produzimos alguns conteúdos em cima disso, inclusive, né? Que é importante o cliente ter o zelo com o carro. Veja, ninguém gosta de perder dinheiro. A gente entende que carro é que nem você emprestar dinheiro para o banco, emprestar dinheiro do banco. Dificilmente você vai conseguir sair ganhando, amigo. Eu, eu tenho carro na garagem que eu compro para usar que eu perco dinheiro. Ué, e eu só faço isso da vida. Não, eu perco dinheiro. Entendeu? Então, assim, a conta não fecha, né? A conta muitas vezes não fecha. Então, o cliente, ele precisa entender isso, né? Existem formas, jeitos, maneira de você colocar, né, Thiago? Para você conseguir chegar no objetivo que você deseja, né? Trazer essa informação para ele. É importante vocês fazerem isso muito bem na rede Sim, social. né? Colocando para ele, falar, olha, se você cuidar da estética do teu carro, isso ajuda. Por quê? Porque influencia na precificação do veículo. Conhecia. Caro. Hoje, o lojista reclama demais, Thiago, de mão de obra, pintura. Cara, é que não é meu propósito. Cara, como eu queria abrir funilaria. Eu tenho um amigo meu É compadre. difícil. Ele tem uma funilaria e pintura bem grande em São José dos Pinhais. E eu sempre falo pra ele, eu tô no ramo errado, irmão. Você tá, você tá, eu queria abrir uma loja, eu queria abrir uma funilaria em pintura, cara. Porque o que o lojista reclama, cara, da Funilaria, falta pintura, de preparação e por aí vai, né? Se for falar. geral, sim, preparação geral. Então, é tudo muito caro, isso onera demais. O lojista hoje, Thiago, ele prefere pegar um carro mais caro, pagar mais caro, mas pronto, Pronto. né? Que no máximo tenha que trocar um pneu, um polimento, uma higienização. Agora, desamassar a peça, pintar a peça, trocar não sei o que, fazer não sei... O cara não quer. O cara não vai comprar um Honda, um lojista assim, claro, né? Existe padrão de trabalho, a gente não julga, né? Tem um lojista que gosta de mexer com carro batido, tem um lojista que mexe só com aquilo que é
realmente bom, Uhum. classe A, né? Então, assim, a gente tem várias lojas parceiras que só mexem com lojas de auto shopping, várias lojas na rua que também mexem só com a nata, né? Com a parte top. Cadê você não vai ficar comprando um Honda Civic que tem que trocar um farol, que tem que recuperar um pedaço ali do Uma paralama peça. interno, Uhum. tem que, sei lá, recuperar um painel porque deu uma encostadinha? Você não vai fazer isso. Não vai. Não vai. Né? Então, vale o cuidado. É um carro usado, tem detalhe, tem, mas cuida. Cuida. Manda polir, manda higienizar teu carro, troca óleo, troca filtro, entendeu? Então a gente trabalha também com essa questão de consciência, né? Eu lembro, aí, bastidores, né, trazendo, eu lembro, hoje eu tô com 42, fazendo 43 anos, mas eu lembro muito bem quando meu pai me pedia para lavar o carro dele à noite, todo dia, à noite. Eu falei, mas é É. à noite. Eu falei, para amanhã tá bonito. Ou seja, zelo e cuidado. Eu não gostava, eu gostava depois de lavar daquela voltinha com o carro, tudo, mas o zelo e cuidado, né? Ó, Lucas, o 01, ele tem 17 anos. Mas desde o momento que ele entrou ali conosco, eu sempre exigi dele o quê? Cuidado, pátio alinhado. Passa na frente do pátio das nossas lojas para você ver. Tudo retinho, os carros certinho, limpo, bonito. Soldado no vidro, valorizando. O que tem de melhor já fica na frente. E é o bem, é o produto que Claro, vai cara, despertar o interesse da pessoa. valorizar. Porque se eu quero, logicamente, se eu quero quebrar com essa cultura, repasse é lixo, repasse é isso. Saiu um vídeo, até alguns lojistas me mandaram um vídeo do Tecar com dois lojistas lá, né, falando de repasse, isso e aquilo, né? Essa visão que tem que ser quebrada, né? Hoje, por exemplo, você pega o Tecar, pô, o cara é o número um do nosso Uma mercado, né? referência muito grande, porque Eu, estourou. eu tenho amigos que têm acesso direto a ele, né? E uma referência. O cara top. Ele é o tipo de cara que é aquela assim, o emergente, né? Ele sempre se coloca, né? Nesse sentido, Nesse cara. patamar mesmo, é. Ele já passou disso faz muito tempo, né? Hoje o cara, meu Deus do céu, né? Tá estourado. Sempre foi de anos já, né? Mas assim, ele é o típico que tinha um carrinho, começou a vender, barará, barará, foi crescendo, 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 né? E pegou uma relevância, né? Pegou uma relevância gigantesca. E só que o que acontece? A mentalidade de muitos que ocupam uma posição como a dele ainda é lá de trás nesse sentido, de não entender que tem empresas hoje de consultoria que são focadas em comprar não em que é lixo, que é ruim, né? Carro que é cheio de defeito, que é cheio de problema. Tem, porque tem muito lojista que compra, reforma e revende. Uhum. Tem. E é o que mais gira, tá, Thiago? 10 carros que você vende num dia, cara, falo pra você. Hoje, mais da metade é carrinho barato. É carrinho que tem coisinha pra fazer. Essa é a realidade. Entendeu? Prefere Hoje, arrumar baratinho e mandar se embora. você pegar, vamos lá, um track lá 1.0, tá bom? Você dá 10 de margem, um carro bom. Você pegar um Gol básico, 2010, com 5 de margem, o Gol vende primeiro. Rapidinho. Nossa, hoje foi isso. Vendi um Gol, vendemos um Gol, compramos um Gol 2010, 1.0 básico, FIP 24, vendemos por 17,5, com detalhes para fazer, 4 peças, 2 pneus, polimento e higienização, entendeu? Compramos. Carro barato. Aí vamos lá. Compramos tava com uma Renegade 2022, top, garantia de fábrica, 30 mil quilômetros e tal. 18 mil de margem. Não vendeu. Entendi. Então, assim, repasse, repasse, repasse do que era 10 anos atrás do que hoje mudou. A forma mudou. E isso precisa ser colocado. Repasse não é só carro ruim, não. Muito pelo contrário, amigo. Muito pelo contrário, né? Lá na Sky a gente já vendeu Porsche, já vendeu BMW, Mercedes, né? Já passou carro de 600 mil reais lá. Já vendemos Macan, entendeu? Então, assim, caminhonetes, Dodge Ram, né? Caminhonetes.
aí de um valor agregado maior. E não era porque estava sobrando, não era porque era ruim, não era. Muitas delas, carros que eram oriundos sim de concessionária, mas não foi repassado porque era ruim. Foi repassado porque o valor agregado era muito alto, a concessionária precisava fazer caixa, ou já tinha um pátio, entendeu? O foco da concessionária, até antes da pandemia, era vender o zero. Depois da pandemia, ela entendeu que ela podia trabalhar no seminovo. Verdade. Porque daí, Começaram a segurar mais para poder repassar. ó, eu tenho um outro compadre que trabalha numa concessionária. Os caras venderam mês passado 127 carros. Seminovo. Uhum. Não é zero. Só seminovo. É forte, né? Porra. Então é um mercado muito amplo. Mas, ó, essa concessionária, um exemplo. Comprei um HB20, único dono com 90 mil quilômetros. Único Vermelho. dono. Para aprovado, manual, chavical. É lixo? É ruim? Acho que não. Excelente. Você entende? Você entende? Só que por que acontece isso? Por que as pessoas têm essa visão? Por que as pessoas têm essa visão hoje? Por falta de representante. Por falta de quem chegue, de quem esclareça, de quem coloque, de quem se posicione, entendeu? Nós não vendemos um repasse. Eu sei que vulgarmente é colocado isso, um repasse. Não, nós prestamos consultoria. Nós compramos o carro, nós revendemos o carro, né? Nós fazemos a intermediação do carro também, de alguns carros também. Mas nós fazemos isso com um produto, muitas vezes, com muita qualidade também. E aquilo que tem menos qualidade vai trabalhar na Igual. margem. É. Você acha que o TK nunca comprou um carro ruim? Ah, vários. Ele já falou, né? Carro batido? Você acha que você não comprou um leilãozinho? Um sinistradinho? Claro que já. Claro que já. Então, assim, precisa tirar isso. O cara falou, porque já tinha um outro lojista com ele lá falando assim, eu lembro vagamente. A gente até ficou de fazer um react sobre esse vídeo, eu vou fazer com o pessoal da mídia. Aproveitar para dar uma hypada em cima disso. O cara falou assim, porque eu saio de muitos grupos, porque vão colocando muito, e os caras já vão direcionando. Realmente, cliente é cliente, mas você tem certos clientes que você tem um acesso melhor, né? Você tem um vínculo melhor, né? Eu tenho lojistas que às vezes são meus vizinhos, né? Moram no mesmo prédio que eu moro. Compra mais Então, assim, tempo também. claro, isso gera um relacionamento, mas não é por isso que você que está entrando novo não vai comprar, né? E não, você não vai pegar resto. Cliente que entra, o lojista que entra para comprar um carro na Scar, ele vai ter o mesmo direito e a mesma prerrogativa de todos. Vale o quê? Ele ser mais rápido e ele se E adequar essa ao processo. consultoria que você faz, Rafa, eu queria entender assim com o lojista também. Nós atendemos, né, falando da agência, a gente atende lojistas no Rio Grande do Sul e no Ceará, né, nas duas pontas quase. Então a gente entende o perfil. Então eu tenho, por exemplo, donos de loja de carro que é novo ali com 28, 30 anos, que herdou, né, do pai ali, mas ainda continua com o mesmo pensamento do pai. Né? Talvez o digital não funciona, o cliente se entrou para comprar, problema é dele, né? Se não quer comprar, tchau, tem outro que compra. Isso aí, É isso pronto. Quer que aí. É o que está aí no pátio. E tem clientes nossos, por exemplo, que pós-pandemia, que já me falou, né? Até no treinamento que eu fui dar, não o lojista, mas o vendedor, ele falou: quantos anos você tem, Thiago? Eu tava com 39. Falei: 39. Ele: eu tenho 40 de vendedor. Você quer me ensinar a vender carro? Eu falei: lógico que não, jamais. A minha ideia aqui é agregar para que você entenda que o mundo mudou e você possa vender mais. E hoje, eu entro na rede social da loja, quem grava os vídeos é esse mesmo vendedor que falou que não queria gravar. Então, assim, como que você trata? Porque você tem vários amigos, vários conhecidos, várias pessoas que são clientes da Escar como lojista. Como você passa para eles também que o mundo mudou, o mercado mudou, e eu posso agregar, pelo menos dando uma dica de experiência para você. bacana, esse tema é muito legal, Thiago. A gente é muito procurado. Hoje faz parte de um chamado nosso, né? Prestar essa consultoria, não somente na compra do carro, mas também pessoal.
né? Às vezes ali serve de um divã, né? Bem isso. Por darmos essa abertura, a gente procura criar esse relacionamento com o cliente. Eu cobro muito isso dos meninos, Thiago. Do administrativo. Por exemplo, tem a Liliane lá. A Liliane é mais durona, assim, mas sargenta. Meu pai chama ela de sargenta. E, e ela é bem assim. E ela tem que ser um pouco mais. Não, não necessariamente dura, mas talvez um pouco mais incisiva. Porém, no nosso mercado é ser um pouco machista. Ela lida com logística o dia inteiro, ela tem que cobrar documento, ela tem que cobrar isso, ela tem que cobrar aquela coisinha, ela tem que cobrar, né? Então, assim, Tem que mas ser, é a posição que precisa ter. mas eu coloco muito pra ela. Veja, você tem que entender que, assim, para facilitar a tua vida, você tem que ser especialista em pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que entender o perfil do lojista que tá falando. Entendeu? Você tem que criar um relacionamento com ele. Ah, mas tem gente que é difícil. Eu sei. Nada é tão difícil que não possa ser superado. Por mais impossível que possa ser, ele tem algum ponto fraco. Ele tem algum ponto fraco. Você tem que mostrar que você não é inimiga dele. Você tá ali para auxiliar. Se ele facilitar a vida, a sua vida, você vai facilitar dele. Entendeu? Então, assim, ter esse senso de sentar. Então a gente abre muito. Vem muito lojista. Inclusive vem outras, empreendedores assim que investem em franquias, né? Semana passada eu tava com um dono de duas Vapts lá, Uhum. né? Que tem aqui na região, uma em Curitiba e outra na região metropolitana. A gente ficou 2 horas conversando, entendeu? É uma Trocando troca ideia. de informação, né? Trocando ideia, né? Ele falou, Rafa, como você faz isso? Rafa, o que você entende assim? Eu tô com essa dificuldade, Rafa. Tá assim, tá assado, parará, parará. Então, assim, nós criamos um ambiente, nós damos essa abertura para o lojista vir até nós. Outras empresas também. Tem dois meninos que compram direto com a gente também, que repassam, que vendem os carros para lojistas. Pô, tava ensinando a importância dele de ter um DRE diário, tava ensinando para ele que, poxa, cara, hoje o mercado do jeito que tá, não adianta você querer ficar só trabalhando com volume porque você vai queimar uma mercadoria boa, não vai conseguir repor de volta. Então você vai dar margem, mas você não vai fazer número. Você vai fazer volume, mas você não vai fazer número. Né? Então, cada caso é um caso, mas o que que a gente faz? A gente senta, a gente ouve, a gente conversa. Tem muita troca de informação. Muito, Thiago, muito. Se propomos a gerar essa, esse papo que edifica, sabe? É, eu até me cobro muito para poder fazer mais, sabe? Porque ainda eu acabo deixando de estar em alguns ambientes que eu deveria estar, né? Pela aquela questão da gestão, da agenda, mas Que é preciso, corrida, né? preciso me dedicar um pouco mais, né? Preciso me dedicar um pouco mais, porque o número é importante, mas eu entendo assim, poxa, se eu parar de dar número hoje eu não presto mais? Não é por aí. Não é para isso. As pessoas olham muito o número. Beleza, eu tenho número, Thiago. Tenho número para mostrar, né? Mês passado a gente fechou com acho que 100 carros trabalhados, girados, entendeu? Então, Forte, número bom. forte. Sim, é forte. Ah, tem gente que faz mais? Claro que tem gente que faz mais. Mas da forma que a gente faz, com o recurso que a gente faz, com o caixa que a gente No faz, popular não. também, né? Sem deixar rabo, né? No processo certo. Claro, Thiago, 100 carros são 100 problemas diferentes. Aham. O que que acontece? Quando você gera um ambiente de credibilidade, porque assim, ó, vendo carro pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, o lojista não vem ver, cara, manda o Pix, manda E isso carregar. é confiança e credibilidade. Nossa, o máximo que eu faço pra ele é mandar o material do carro e mandar um laudo cautelar. Se o carro existe ou não, tá no bigode. Ah, Rafa, dá errado. Dá muito. Quantos carros? Eu tava hoje de manhã com problema. Desde ontem, cara, 7 horas da manhã. Compramos um carro caro. Comprei o carro, já vendi o carro, o lojista pagou o carro, fechamos o carro, beleza. Irmão, o carro não entregou. O carro não entregou, deu problema na hora da troca, o cliente começou a se enrolar, e papapá, o carro já pago, o lojista naquela pressão, já começou a ficar brabo, e carro de 100 pau, entendeu? O que teve que fazer? O que tive que fazer?
Fazer o negócio e bancar. Hoje de tarde aconteceu a mesma coisa. O lojista ficou esperando o carro por 5 dias, não desenrolou o documento, É, paga o porque é carro. aquilo que a gente falou no começo da nossa live. Você tem dois clientes, né? O que você Claro, compra e o que você vende. outra, claro, todo mundo precisa ter uma resiliência, ser resiliente. Porém, a gente também precisa entender o lado do lojista. Você vendeu o carro, ele não quer o dinheiro de volta, ele gerou uma expectativa. Lá na frente ele está Ele fazendo outros negócios. Ele quer o produto, né? Então, a gente gera tudo isso, a gente cria toda essa atmosfera para o cliente vir até nós, o lojista vem, senta. Então, assim, hoje a gente tem um privilégio, né, de ter um network muito amplo, Thiago. Você veja, hoje, na comunidade da Scar, acho que está com quase 2.000 lojistas. E você sabe o quanto eu bato, quero campanha de lojista, quero campanha de lojista, quero campanha de lojista. Precisa ter, o lojista precisa conhecer, precisa saber, não só da Scar, mas eu falo para os outros. Tem vários outros repassadores, consultores que compram um carro desse cara e revendem, né? Porque eu penso assim, eu não consigo estar em todos os lugares hoje ao mesmo tempo. Eu, eu preciso ter o parceiro, cara. Preciso ter o parceiro. Por exemplo, um lojista de Londrina falou: Rafa, eu te acompanho no Instagram. Cara, quero fazer negócio com você. Eu preciso de parceiro assim, eu vendo carro todo dia. Olha aqui minha loja. Nossa, me metralhou de vídeo da loja dele, da forma que ele faz, parará, parará. Porra, tem como a gente fazer uma parceria? Claro que tem. Óbvio, né? Como eu trabalho assim, 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 assado. Serve pra você? Serve. Thiago, tem lojista que eu vendo que eu nunca vi na vida. Tem lojistas. Eu vendi hoje um carro pra um lojista que eu negocio com ele há 4 anos. 4 para 5 anos. Eu nunca vi ele pessoalmente. Eu tenho clientes assim que me cobram, inclusive, visita só Nunca para tomar um vi. café, mas já são amigos há 2, 3 anos. Thiago, eu tenho lojistas que compram no acumulado assim milhões durante anos, né? Mas assim, cara, compra milhões e nunca me viram. Nunca viram. Sabe que é o Rafa falar da Sky, mas nunca me viram, né? Então, é importante você entender a dor do lojista, se colocar. O lojista, ele quer ser cuidado também. Ele precisa. Tem lojista que me liga. Tava, quer ver? Foi, acho que foi mês passado. Meu telefone era 11 horas da noite. A Mara falou: O que você tá falando? Falei assim: Tô falando com o Nene. Era um amigo meu, um lojista lá de Foz do Iguaçu. Ele tava me ligando: Pô, tô com uma situação assim. Veja, passou 101 dias e o cliente quer garantir, tá falando que vai me processar. O que que eu faço agora? Me ajuda, você é mais instruído que eu. E é um cara que vende 50 carros por mês. Mas precisava também de um divã. Por mês. É o que você falou. Thiago, não se trata de idade. Idade, claro. Idade, assim como os cabelos e a barba branca, demonstram uma experiência. Mas o que vale é a maturidade. Você vê, Maturidade. tem um ditado que diz assim: desconfie de quem não manca. Só manca quem tem história para contar, quem tem cicatriz das coisas. A autoridade é isso, né? Você ter um problema, você passar por ele, e isso gerou uma autoridade em você, né? Então, assim, nós precisamos entender, precisamos ouvir, né? Ó, hoje veio dois repassadores eu falo repassadores para o pessoal entender que sou consultor, o pessoal vai achar que é venda, não. Repassadores de donos de empresa em Ponta Grossa. Vieram para cá, fizeram um negócio comigo e fizeram questão de vir buscar o carro para a gente conversar. Para iniciar esse laço. Exato, ó, você vai abrir em Ponta Grossa? Eu falei, não, cara, eu tenho desejo de abrir. Não, me liga, Rafa, eu te ajudo com um ponto lá, precisa, vai ser bom pra você, tal, 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 tal. Então, assim, é importante ter esse cuidado e é importante entender que, assim, Thiago, não se trata de idade, mas se trata daquilo que o cara carrega, tá? Hoje, na internet, a internet é um mundo sem lei, muitas vezes, né? Você fala o que quer, você mostra o que quer. Tem pessoa que acredita, tem pessoa que não acredita. Tem empreendedor de verdade, que somos nós, que estamos pagando conta. Eu tô aqui, o DRE tá caindo aqui, ó. Tá caindo o Pix. É, né? Eu tô vendo aqui que, né? Então, assim, e tem aquele que é de palco, Tem né? muito palco. Palco.
né? Então, assim, precisa saber separar, precisa saber entender, né? Por exemplo, eu tenho 28 anos, Thiago. Eu negocio com um cara que tem faixa etária 40, entendeu? Pô, como que eu, como que faz para um de 40 ouvir um de 28? É o que eu falei. Ou quando eu falei que tinha 39, ele falou, eu tenho 40 anos só de venda. Se o que eu tenho de idade, o cara tem de experiência. Ele falou exatamente isso, só que não com essas palavras. É, né? Porque não quis, né? Não quis Ele ser não quis, delicado. ele não quis te ofender tanto. Ele quis mostrar que ele sabia mais do que você. Mas ele não quis te ofender tanto. Mas aí é questão da nossa resiliência. Isso. Você pensa, "Ah, eu não preciso, eu não dependo da opinião dos outros." Não, não é bem assim, não. Não é, não. Precisa sim. Claro que precisa sim. Você precisa passar uma boa imagem. Você precisa que as pessoas reconheçam em você uma autoridade Isso. daquilo que você faz. Cara, se você entrar na minha empresa e não saber falar o propósito, as pessoas, os meninos vão lá gravar, a gente, 10 minutos a gente grava. Como que você grava? Mas, cara, vive isso. Se eu não souber falar disso, tá errado. É Tá errado. isso. É o seu negócio. Se você não souber sobre o Específico. seu negócio, Thiago, se eu chegar para você e perguntar um negócio da tua empresa específico, pontual, você saber responder, né? Então, a escada, a gente cria esse ambiente, a gente tem a nossa salinha lá onde a gente fica com os lojistas, onde a gente troca ideia, né? Onde a gente fomenta isso, né? Para que o lojista venha até nós, para que ele se abra conosco, para que a gente possa trocar uma ideia, para que ele também entenda que não se trata só uma questão necessariamente de tempo, mas aquilo que se produz diariamente, né? Hoje a Scar tem um volume de 5 8 às vezes 10 carros num dia. Você entende? Às vezes 10 carros num dia, é forte, né? é Forte. tensão ao mesmo tempo, né? A pegada é forte. A pegada é forte, a agenda é cheia, né? Então, assim, isso é passível de ser reconhecido, sim, as pessoas olham isso, mas existe um conteúdo atrás disso, né? Existe um conteúdo que ele precisa ser colocado, Thiago. Thiago, é muito importante a gente desmistificar essa questão do repasse, a pessoa entender que, poxa, não é picareta, né? Hoje, eu tenho um amigo meu, é amigo, bem amigo mesmo, tá? Que também tem uma empresa que presta consultoria, que compra, que intermedia, que vende carro. Hoje eu comprei um carro dele também. Hum. Comprei um carro dele e vendi outro para ele, que ele revendeu para um lojista do interior do Paraná, né? É Isaac é o nome dele. E eu converso muito com ele, instruo muito ele. Falo, Isaac, é assim, 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 assado, né? Então, assim, é importante isso, como também é importante ouvir, né? Então, acho que ninguém, acho não, tenho certeza que ninguém sabe tudo que não possa aprender mais um pouquinho, Thiago. Isso aí é fato. Rafa, nós normalmente decidimos fazer 1 hora de live. E com você eu sabia que ia ser diferente. Eu ainda brinquei. Você viu que eu mandei mensagem? Eu falei assim: às vezes a gente faz 4, 5 perguntas, porque a resenha, a história, o propósito, a ideia, as dicas, elas fluem tanto e as pessoas vão entrando e saindo da live. Inclusive, essa live vai ficar fixa. Eu vou colocar como colabora a Scar pela história. E quem estiver vendo, assistindo agora, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, eu quero encerrar com você deixando a tua mensagem. Uma pessoa que nasceu do ramo automotivo, vem com a experiência, mas que não se acomodou em ficar na zona de conforto de ter a família, né, já definida, estruturalmente financeira, que nem você passou bem. Não, eu vou atrás do meu propósito, eu vou criar a minha história. Bom, a mensagem que eu tenho para dizer é que se você tem um propósito, se você já entendeu qual o teu propósito de vida, se dedique a vivê-lo por completo. Só chega no propósito quem decide renunciar. A tua visão vai sempre ser maior que o recurso que você tem, tanto intelectual quanto financeiro. Nunca vi ninguém que cresceu, que não foi perseguido, que não teve deserto, que não teve processo, que não teve perseguição. Então, não se importe muito com os elogios, para você não se envaidecer. Também não deixe as críticas descer para o seu coração, né? Tenha ciência do que você está falando. Se você tem uma palavra, se você tem um propósito,
se você tem uma ideia e principalmente se você tem uma visão daquilo que você está fazendo, nada, absolutamente nada, a combinação disso com a combinação do preparo e da tua dedicação, nada vai impedir com que você chegue aonde você tem que chegar. O ponto é persistência, resiliência, calma e muita paciência, Thiago. Não adianta, pessoa, é bíblico, né? Você conquistar, vale mais aquele que controla a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade inteira. Então, você ter controle emocional das coisas, você ter a visão das coisas, você saber repartir, você saber compartilhar, tirar o eu e colocar o nós. Grupo, entender que principalmente muita coisa não depende somente de você, mas sim também de Deus. Nós temos essa cultura. Eu carrego isso comigo, Thiago, tá? Tem pessoa que tá assistindo a gente, que vai assistir depois, que é teu, não acredita. Mas mesmo a pessoa não acreditando, não tendo uma crença, ela tem um propósito, ela sabe disso. Ela é reconhecida por algo, né? Propósito na vida você vai ter vários. Um para ganhar dinheiro, outro porque eu quero conquistar aquilo outro, mas tem que ter um que vai sustentar, porque o dia mal também chega. Então, ser resiliente, ser dedicado, ser obediente e principalmente, princípio que você não respeita é o que te quebra. Amém. Que sexta-feira maravilhosa, encerrar a sexta-feira dessa conversa. Então eu deixo aqui para quem quer vender carro particular, entre em contato Com com a certeza. equipe da Escar, né? Vai estar fixado aqui na página da agência e também da Escar. E aqueles lojistas que são poucos, que ainda não conhecem o Rafa, que quiserem fazer essa parceria de sucesso, ter ali uma das dores maiores do lojista, que é conseguir carro, né, conseguir produto, entre em contato com a equipe do Rafael, que eu tenho certeza absoluta que vão te receber de braços abertos. Estamos Né, Rafa? para isso, servir e servir com Rafa, excelência. obrigado, tá? Obrigado de coração. Sexta-feira, você fazendo o fechamento, eu falei, o meu eu vou fazer amanhã aqui da empresa e ter esse tempo para a gente conversar. Foi maravilhoso. Eu que Deus agradeço. abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Sucesso.